Belezinha. Gente, então assim, o link para as nossas aulas é sempre o mesmo agora, porque a gente entra pelo link do canal da reunião, tá? Então, eu não vou ficar republicando porque é sempre o mesmo, mas se vocês precisarem, o link também está no AVA, tá? Um desafio para mim está sendo conseguir disponibilizar por hora as aulas para vocês com antecedência, porque em função do volume de imagens, é muito pesado os arquivos e eu estou procurando alternativas para conseguir disponibilizar para vocês, mas não está indo por e-mail, não está indo pela OneDrive, não está indo pelo WhatsApp. Eu estou pedindo ajuda do TI, eles estão estudando alguma alternativa de compactar essa informação para conseguir mandar para vocês, tá? Não esqueçam de fazer um mapa mental desse nosso encontro e mandar para mim no finalzinho da aula, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Quero que alguém responda para mim se vocês estão conseguindo enxergar. Alguém está vendo, gente? Vamos ver. Tá? Se por acaso travar, vocês me avisem que aí eu tiro do modo apresentação, tá bom? Professora, Oi. semana passada a gente teve na sexta-feira a aula com o Canova, ele fez lá sem ficar gravando pelo aplicativo, a aula dele não ficou travando, sabe, igual das últimas vezes. Pois é, mas o problema é que não é uma opção para nós. A gente é obrigado a gravar a aula. Mas, tipo, se você pegar mais um celular e botar para gravar assim por fora, ele não ficar travando. É que a gente tem que gravar no aplicativo. Ah, beleza. Tá? Mas se travar, me avisa que eu volto, tá bom? Professora, só uma pergunta. Pode fazer. Daí é pra gente fazer um mapa mental também, para apresentar no final da aula agora? Isso. Uhum. Tá bom. Tá Obrigado. bom? Nada. Posso começar, gente? Sim. Então tá bom. Sim. Então, oi. Então, assim, gente, nós vamos continuar nosso assunto das semanas anteriores. Então, se vocês prestarem atenção aí no caderno de vocês, se vocês estão estudando um pouquinho, essa é a terceira aula que a gente está falando dentro de um contexto água, tá? Então, primeiro a gente falou ela como água como soluto, como solvente dissoluto, né? As propriedades da água, as características da água, a relação dela dentro dos tubos capilares. Na semana passada, a gente falou sobre a relação sistema solo-planta-atmosfera, falamos bastante do transporte sim-porta, antiporta, primário, secundário, falamos das três formas da água entrar pelo sistema radicular, né, que é o simplasto, apoplasto e transmembrana, e a gente chegou a comentar por diversas vezes sobre a transpiração, né, que alguns dos benefícios é regular a temperatura interna da planta, ceder a água para a atmosfera em troca de gás carbônico, né? Fazer parte, então, desse sistema solo-planta-atmosfera. E hoje a gente vai falar especificamente desse artefato que faz essa função na planta, que são os estômatos, tá? Então, eu chamo essa aula de fisiologia dos estômatos. Então, hoje a gente vai falar só sobre isso, tá? Então, eu estou trazendo ali para vocês, gente, ó, a taxa fotossintética e o crescimento e desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas são dependentes dos movimentos de abertura e fechamento estomático. Então, assim, a gente já falou no passado também, quando nós estávamos com aula presencial ainda, sobre a questão de crescimento e desenvolvimento, que são coisas diferentes na planta, né? E que o ciclo da planta, ele é dividido pelo menos em duas etapas, que é o vegetativo, que vai do V0 até o florescimento, e o reprodutivo, que é do florescimento para frente, né? Por que o autor traz para a gente, essa informação que é a abertura e o fechamento estomático que garante, né, o crescimento e desenvolvimento da planta?
justamente por causa desse fenômeno dessa troca do vapor da água saindo e o CO2 entrando. Tá? Então, graças a isso, o sistema hídrico da planta acontece e, em função disso, todos os sais minerais eles entram junto com a planta. Em contrapartida, a gente tem a troca dessa água pelo carbono, e esse carbono vai fazer parte de um metabolismo próprio, que é o metabolismo da fotossíntese, né? As plantas podem ser divididas em 3 categorias, que é C3, C4 e Can, que é o nosso assunto da semana que vem. E isso só é possível por causa desse movimento de abrir e fechar dos estômatos, tá? Então, por isso que é bem importante a gente entender esse processo. Prof. Oi. Travou aqui, não tá passando. Tá, vou tirar do modo apresentação. Voltou? Aqui ainda não. Aí, voltou. Voltou? Tá, então eu não vou trabalhar no modo apresentação, tá? Vou deixar assim. Então, eu coloquei ele para vocês, gente, com relação à estrutura, né? Então, eu coloco os estômatos, ou para forma, não, deixa eu arrumar já isso aqui. Foram descritos no século XVII por Malpighi, e a sua estrutura é constituída por 2 células estomáticas, também chamadas de células guardas, e pelas células acessórias, né? Então, as células guardas são grandes, uniformes e têm cloroplastos, sendo, portanto, capazes de fazer fotossíntese. Então, se vocês prestarem atenção nessa imagem de fundo que eu escolhi para vocês, elas já demonstram vários estômatos abertos, tá? Então, essa parte mais sobressalente, mais gordinha que envolve a aula, é justamente essa célula guarda que o autor fala, tá? Então, aqui no próximo slide eu mostro para vocês essa situação dos constituintes e do movimento, né? Então, aqui no primeiro desenho ele mostra a célula guarda e aí dentro dela a presença de cloroplastos, né? Então, ela também é uma parte vegetal onde vai ocorrer fotossíntese, né? Aí a parede avermelhada de dentro aqui, que é espessa, chamada de parede espessada. Quando ela abre, fica um buraco aqui dentro, esse nome desse buraco é poro ou estilo, né? E por fora ela tem uma parede delgada, né? Então essa é a constituição dela. E o que suporta essa célula é uma célula anexa ou também chamada de subsidiária, tá? Aí assim, gente, se nós entendêssemos que para cá é dentro da planta, então aqui é a ligação com o ambiente externo, com a atmosfera, tá? Então, quando esse estômato está aberto, né, que existe a presença do poro ou do estilo aberto, nesse momento o CO2 entra e a água em forma de vapor sai, tá? Existe um compartimento dentro da planta chamado câmara subestomática que faz o armazenamento temporário do CO2 até ele entrar no processo, assim como onde fica o vapor de água para ser expulso, tá? Isso aqui ficou claro para vocês, gente? Eu preciso que vocês Sim. me respondam. Tá. Então, aqui eu coloquei uma relação para vocês de quais são os itens que formam, então, a anatomia do estômago, né? Então, ele é formado pelas células guardas, pelas células anexas, nelas existem cloroplastos, né? Não possuem plasmodesmas nessa área, então não tem nenhum canal de ligação, é só pelo estilo mesmo. É uma parte da folha que não possui cutícula, tá? Possui uma parede celular mais espessada, dentro dela forma um ostiloporo e dentro dele está a câmara subestomática, tá? Então, essa imagem que eu estou trazendo agora para vocês, ela representa, então, a aparência, né, na forma gráfica de desenho, de como que seria esse estômato fechado e como que é o estômato aberto, tá? Então, é essa parte da parede que vai fazer a pressão do movimento de abertura e fechamento. Bacana, tá? Então, o que mais de informação que eu tenho para trazer para vocês? A membrana externa, né, da célula guarda, ela é descrita como elástica, tá? Por que elástica? Porque ela tem o movimento de abertura e fechamento. A planta possui alguns movimentos, mas esse movimento dos estômatos é muito particular, tá?
Então, ao passo que a interna é espessa e inelástica. Então, ela tem esse movimento elástico para fora, mas não tem para dentro, tá? É isso que ele está querendo dizer. O que é importante para explicar o mecanismo, então, de abertura e fechamento estomático. E se vocês prestarem atenção nas fotos que eu estou colocando de fundo, vocês percebem que essa parte que é elástica, ela está quase que externa à folha, ela é mais gordinha, tá? Eu acho que fica claro aqui para vocês, espero eu, tá? Aqui no fundo desse slide, por exemplo, eu estou comparando para vocês 2 tipos de folha, para que vocês tenham noção da disposição desses estômatos, tá? Essa aqui, gente, é uma das aulas que quando a gente retornar às nossas atividades, a gente faz uma prática de laboratório, tá? Para vocês conseguirem enxergar essas estruturas em microscopia. Então, com relação à distribuição estomática, a literatura divide essa distribuição em 3 categorias, tá? Então, como que pode acontecer essa distribuição? A primeira é chamada de folhas epistomáticas, tá? Então, elas seriam exemplos de plantas que só vão apresentar estômatos na epiderme superior, tá? Também chamada de parte adaxial da folha ou da planta. Aonde que isso vai acontecer na natureza, gente? Exclusivamente em plantas aquáticas, tá? E entenda o porquê de como é que a natureza é inteligente. Que sentido teria eu ter estômato na face inferior de plantas aquáticas se elas vão estar em contato com a água o tempo todo, tá? Então, é por isso que ela tem essa adaptação para só ter estômato na parte de cima. A segunda categoria é a folha hipostomática, tá? Nessa, ela só apresenta estômatos na face inferior, tá? Exemplo de folhas de regiões muito úmidas. E a terceira e última é a anfistomática, que são aquelas plantas que apresentam estômatos dos 2 lados da planta, tá? Que é a maioria das espécies cultivadas. Belezinha. Então, seguindo. Aí eu tô trazendo ali para vocês, gente, a gente sabe como é que ela é distribuída, aí vocês podem se perguntar aonde que ocorre, né? Ou poderiam perguntar para mim se, professora, a sua folha tem estômato? Aí a resposta é não, vocês estão vendo ali no primeiro parágrafo, né? Então eu coloquei, podem ocorrer em caules verdes, que significam caules jovens, algumas flores e frutos, mas a grande maioria sim está nas folhas. Então, por que quando a gente fala em estômato a gente relaciona com a folha? Porque a folha é a grande fábrica para fazer isso. Não quer dizer que esse movimento não possa estar acontecendo nessas outras partes vegetais, mas elas acontecem num volume infinitamente menor que na folha, tá? A frequência e a distribuição dos estômatos depende de espécie para espécie, né? Das posições das folhas e das condições de crescimento. Vocês vão ver que nesses slides, gente, eu trago algumas informações numéricas. Agora está aparecendo uma para vocês. Então, eu coloquei ali que de 300 a 400 estômatos por milímetro quadrado de superfície. Entenda o seguinte, gente, que de 30 para 400 a mudança é muito grande. Então, é porque dentro da natureza existe realmente muita diferença entre as famílias, entre as espécies, entre a adaptação ao tipo de clima de determinadas regiões, tá? Então, realmente é muito diferente a distribuição estomática, tanto de planta para planta, quanto da face superior versus a face inferior, tá? Então, com relação ao conceito, né, elas são células do tipo válvulo turgo operadas, porque o estômago vai funcionar como uma válvula, ele abre e fecha. Turgo, porque ele tem turgescência, né, então ele tem um formato, e operadas, porque elas vão ser responsáveis por uma operação, que é a transpiração, tá? Então, eu coloquei as funções associadas à transpiração ali. Então, a fotossíntese vai estar associada por causa do CO2, a respiração, por causa de liberar depois também o oxigênio, né? E a função de termorregulação da planta. Volto a dizer, se a planta não tivesse os estômatos, ela cozinharia em regiões quentes, tá? Então, a água não teria por onde circular, tá? Tranquilo por enquanto, gente? Sim. Sim? Tá. Tranquilo. Então, tá bom. Então, falando mais um pouquinho sobre números e tamanhos, né?
Então, de maneira geral, existe uma relação inversa entre o tamanho e o número de estômatos nas diferentes espécies, né? Então, em algumas espécies eu vou ter estômatos maiores, em outras eu vou ter estômatos menores. Em algumas plantas eu tenho mais estômatos, nas outras eu tenho menos, né? Mas ela tem um poder de compensação com relação a isso, tá? Aí eu coloquei ali, ó, que também pode variar de 1.000 a 100.000 estômatos por centímetro quadrado de folha. Então, só para você ver como a literatura varia muito nessa relação de número, tá? Agora, com relação ao tamanho médio dos estômatos, gente, eles variam dentro das proporções que eu estou colocando ali para vocês. Eles podem ter de 3 a 12 milímetros de largura e de 7 a 40 milímetros de comprimento. É muito, muito pequenininho, né? Considerado 100 milímetros quadrados de área quando eles estão abertos, tá? Então, se a gente conseguisse juntar todos os estômatos num cantinho da folha, eles corresponderiam a cerca de 1 a 2% desse total de área foliar, tá? Então, para vocês terem noção de como o tamanho deles é pequenininho, mas eles são muito eficientes, tá? Aí o que acontece, gente? Como eu falava para vocês, eles vão fazer parte do mecanismo fotossintético das plantas, né? Então, eu estou trazendo ali, ó, nas plantas cultivadas, os estômatos estão abertos durante o dia e fechados durante a noite. Então, vocês vão ver que as plantas são divididas em 3 categorias, de acordo com o metabolismo de fotossíntese do carbono, né? Elas são C3, C4 ou CAN, tá? No caso da C3 e da C4, elas têm isso em comum. Os estômatos ficam abertos durante o dia e fechados durante a noite. No caso da CAN, gente, é o contrário. O estômato fecha durante o dia e ele abre durante a noite. Por isso que a literatura trata as plantas CAN como as plantas mais inteligentes, tá? Porque elas sofrem menos estresse durante o dia, tá? Aí eu coloco ali para vocês, ó, os estômatos abrem-se quando as células guarda se tornam túrgidas e se fecham quando há perda de turgidez, quando eles ficam flácidos, né? Então, é só uma característica física. A turgidez está na dependência do gradiente de potencial hídrico das células guarda em relação às células epidérmicas, que são essas células vizinhas aos estômatos, tá? Do lado das células anexas. Aí, assim, gente, é lógico que todo mundo quer entender como que acontece essa regulação estomática, tá? Mas os autores que escrevem sobre isso, eles colocam isso como um dilema, querendo dizer que ou o processo não é simples ou ainda não se conhece o processo total da transpiração via estomática, tá? Então, eu estou trazendo para vocês as informações onde já houve pesquisa e confirmação dessas informações, então a gente sabe delas como uma verdade, tá? Então, eu estou trazendo a primeira ali para vocês. O estômago abre para absorver gás carbônico. Então, isso já existe comprovação e isso está associado com o metabolismo do carbono no processo fotossintético, tá? A segunda informação é fechar para evitar a perda de água em processo de transpiração quando a planta está com estresse hídrico por falta de água, né? Então, a gente já falou no passado que a raiz vai absorvendo água e vai jogando isso para dentro do xilema e depois vai para a floema, em função do potencial hídrico, formando uma coluna ininterrupta de água até a folha, tá? Isso acontece, gente, quando existe água no solo para que essa raiz vá absorvendo. Quando tem um período de estiagem muito grande e o solo está seco, essa coluna ela vai começar a sofrer interrupções. Então, quando ela sente que ela vai passar por estresse, existe um hormônio que é disparado do sistema radicular, a gente já vai falar dele para frente. Ele é disparado do sistema radicular para a folha, mandando uma mensagem para ela, feche, tá? E aí ele fecha por alguns minutos para tentar equilibrar essa distribuição de água interna, depois ela abre de novo e o processo continua. Só quando isso é muito estressante que a planta entra naqueles pontos de murcha e ponto de murcha permanente que a gente já estudou há 2 semanas atrás, tá? Então, assim, o que promove essa regulação, né? Qual que é o sinal que o estômago recebe para saber se ele tem que estar aberto ou estar fechado? Então, quem faz essa regulação, gente, é a luz do sol.
Então, a literatura trata esse termo como regulação temporal. Então, a planta sabe quando é dia e quando é noite, tá? Então, se ela é C3 e C4, quando tiver os primeiros raios solares que ela consegue receber e captar, ela começa a abertura. E quando esses raios vão indo embora, porque o sol está se pondo, elas, vamos dizer, sente falta desses raios solares e aí ela vai se fechando, tá? A C4 é a CAN é justamente o contrário da C3 e da C4, tá? E aí ali o último tópico está escrito assim, como movimentar. Então, variações de turgescência celular de célula guarda para célula anexa. Então, esse movimento, gente, ele acontece em função do gradiente de potencial. Então, tem que existir alguns nutrientes presentes nessa parede celular, nessa parede anexa ali do estômago, que a presença desses elementos são ativadores dessa abertura e fechamento estomático, tá? E esses dois elementos são esses que eu estou mostrando para vocês. É o potássio e o cloro, tá? Então, quando as células guarda estão túrgidas, os estômatos encontram-se abertos e quando flácidos, os estômatos estão fechados. Então, quem promove essa turgidez é a presença do potássio e do cloro, tá? Então, ali ele está mostrando para vocês estômago fechado, né? Aí a presença dos elementos, estômago aberto, e aí depois volta a fechar. Então, esses processos envolvem a turgescência e a plasmólise, que é ela encher e murchar, encher e murchar. Ficou claro isso aqui, gente? Sim? Ficou? Tá. Gente, algum de vocês está com o microfone aberto com uma televisão ligada? Obrigada. Então, aqui, gente, eu estou trazendo a informação, está em inglês, mas ela é a mesma informação para vocês, tá? E aqui ele está mostrando, então, a relação para vocês do potássio, né? E a questão da água. Então, quando que ela sai, ela tem que estar aberta. E aqui a flechinha apontando o contrário, não no sentido que a água está entrando, mas querendo dizer que ela não tem saída porque o estômago está fechado, tá? Então, o potássio é grande promotor aí dessa abertura e fechamento, tá? Então, dentro da hipótese atual sobre o funcionamento da fisiologia do estômago, o que se sabe, gente? Que o estômago, ele é movido pelo potássio e pelo cloro, tá? Então, o que eu gostaria que vocês já relacionassem? A adubação mais famosa que se faz há anos na agricultura chama-se NPK. Né? O que significa NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, pensa, gente, que uma das funções do potássio, que você coloca lá na base, lá na semente, para a raiz conseguir captar, ele tem que carrear pela planta inteira para conseguir chegar em cada um dos estômatos e promover essa função. Então, é uma das características dele, tá? E o cloro é parceiro também, tá? Prof, como que é o nome da adubação mesmo? Perdão? NPK. Tá. Obrigada. Nada. Tá? O estômago funciona como um canal de influxo e efluxo. O que isso significa, gente? Que por ele saem substâncias e por ele entram substâncias, tá? Também está descrito na literatura que a partir dele existe a formação de malato, tá? Então, malato, gente, é um tipo de açúcar. Então, quando a fotossíntese ela fecha o seu processo, o que é o lucro da fotossíntese? É a produção de açúcar, tá? Então, malato é um desses tipos de açúcar. Então, na literatura, vocês vão entender, vocês vão ver com a palavra energia ou com a palavra açúcar. Ele significa a mesma coisa, tá? Então, esse malato aí significa açúcar que é produto final da fotossíntese e que a fotossíntese só acontece porque o estômago está aberto e capta CO2 para dentro, tá? E aqui também está relacionado a HTPase, que é uma enzima produtora de ATP, né? Que ela vai funcionar ativada pelo comprimento de luz azul, tá? Que também acontece com alguns fungos dessa classe aqui, chamada fusicoxina, tá? Mas a questão de luz azul a gente vai ver um pouquinho para frente, tá? Então,
esse conjunto de elementos que promove, então, a abertura estomática e, por consequência, também o fechamento, tá? Tranquilo por enquanto, gente? Sim. Sim? Tá. Sim. Então, assim, agora a gente vai falar da ação de um fito-hormônio na planta, tá? A planta possui vários fito-hormônios, a gente vai falar deles mais para o final do semestre, tá? Então, um deles chama-se ácido abscísico, tá? Então, e a sigla dele, gente, uma das siglas do ácido abscísico é ABA, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, o ABA. Então, o que significa ABA? Ácido abscísico, tá? Então, ele está diretamente envolvido com o fechamento dos estômatos e, desta forma, prevenindo a perda de água pelas plantas através da transpiração, tá? Então, eu estou explicando aqui como, né? Então, o fechamento dos estômatos também pode ser devido ao transporte de ácido abscísico das raízes para as folhas. Quando a planta está sob estresse hídrico, ocorre um aumento significativo na síntese de ácido abscísico nas raízes, que tem a função de estimular o crescimento radicular. Então, através do fluxo apoplástico, o ABA chega até as folhas, inibindo o crescimento da parte aérea e promovendo o fechamento dos estômatos. Então, vamos por partes. Então, primeira informação que vocês recebem, o ácido abscísico é um fito-hormônio. Os hormônios, eles têm diferentes funções na planta, assim como para os seres humanos também, tá? Então, o ácido abscísico, por exemplo, uma das funções dele é ser promotor de crescimento. E aí vai variar do local onde ele está e da quantidade que ele é produzido para saber se essa planta vai crescer ou não, tá? Então, o autor já está trazendo mais uma informação para vocês aí, que o ácido abscísico, ele é produzido na raiz, tá? E ele é produzido na raiz por quê, gente? Para promover o crescimento radicular, tá? Só que quando a planta se sente estressada, esse mecanismo ele é acionado e essa síntese de ácido abscísico aumenta. O que é sintetizar? É produzir, tá? Então, síntese de ácido abscísico significa produção de ácido abscísico, tá? E aí, veja o trabalhão, gente. Independente do tamanho da planta, esse ácido abscísico é produzido lá na ponta da raiz, ele corre a raiz, corre o caule, e ele vai percorrer a planta até chegar nos estômatos, para dar esse aviso para a planta que ela precisa fechar os estômatos que naturalmente estariam abertos porque tem radiação solar incidindo sobre eles, tá? E assim, enquanto esse ácido abscísico estiver ali naquela presença, a planta entende que o estômago tem que estar fechado, tá? Quando lá embaixo na planta, lá na raiz, a raiz sentir que as coisas já estão mais, ela para de mandar o ácido abscísico para cima. Com isso, a quantidade de ácido abscísico diminui até desaparecer dessa parte vegetal e com isso o estômago recebe a informação que ele pode funcionar normalmente. Deu para entender isso? Sim. Sim? Tá. Bacana. Então, com relação ao movimento dos estômatos, né? Então, existem variações de turgescência, a gente já falou disso 3 vezes. Os potenciais de água importante, né, nesse item é o potencial osmótico e o de pressão, tá? Então, por que o osmótico, gente? Lembra que o osmótico tem a ver com nutrientes. Então, a gente já viu que tem 2 nutrientes que são fundamentais para que esse movimento aconteça, que é o potássio e o cloro, tá? E o potencial de pressão, porque é a pressão atmosférica que está puxando os elementos para fora ou jogando para dentro. E está em íntimo contato com os estômatos, tá? Então, é bem lógico que esses 2 sejam realmente os mais importantes nesse segmento, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, né, a capacidade de difusão de água, que é de perder a água, né? Então, é 50% maior do que numa superfície livre e de 10 a 100 vezes maior quando estão próximos e apresentam diâmetros pequenos, tá? Então, é a somatória do funcionamento desses estômatos que vai dar essa quantidade que vai fazer, então, esse fluxo na planta acontecer praticamente ininterruptamente, tá? Então, assim, gente, dos fatores ambientais que afetam a fisiologia dos estômatos, a luz é um dos principais. Por quê? Porque ela é ativadora do movimento, tá? Então, veja que eu coloco ali para vocês. Luz é sinal ambiental. Então, ela é o sinal que quando o estômago sente esse sinal,
ele entende que ele tem que fazer um movimento de abertura ou de fechamento de acordo com o ciclo de carbono, tá? Então, eu coloquei para vocês ali, ó, efeito indireto, é o aumento da fotossíntese nas células guarda. Efeito direto, a luz azul, de comprimento de onda de 440 nanômetros, atua como mensageiro, tá? Então, assim, gente, vocês têm que imaginar a luz do sol, vocês devem ter aprendido isso em alguma disciplina de física já, que a luz, ela tem vários comprimentos de onda diferentes, que cada comprimento de onda ele é representado por uma cor, né, que são as cores do arco-íris. Eu não sei se vocês lembram disso, mas provavelmente vocês já aprenderam isso, inclusive, em ensino médio, tá? Então, de todos esses comprimentos de onda que a luz do sol emite, aqui o estômago percebe e aceita como sinal somente a luz azul. E ela mede 440 nanômetros, tá? Aí o que acontece, gente? Quando essa luz azul incide sobre plantas C3 e C4, tá? A abertura estomática acontece rapidamente. O que a literatura entende como rápida? Leva 5 minutos para que esse movimento aconteça, tá? E quando a luz azul começa a desaparecer, porque começa a anoitecer, esse estômago começa a perder esse sinal e com isso, então, ele entende que ele precisa fazer o fechamento. Só que o fechamento do estômago é mais lento, tá? Ele leva 30 minutos. Por quê, gente? Porque se vocês lembrarem das informações anteriores, ele vai ter que murchar, tá? Ele vai perder turgescência e essa perda de turgescência faz com que o estômago feche, né? Que não exista mais aquele poro ou estilo por alguns minutos ou horas, tá? Então, informação importante para vocês. Ele abre rapidamente e ele fecha lentamente, tá? Então, além dessas características, gente, de luminosidade, né, que são interessantes e importantes para nós, isso vai influenciar na nossa vida agronômica, muitas vezes na decisão de qual momento que eu vou fazer a aplicação de produtos de agroquímicos, por exemplo, tá? Então, esse gráfico aqui, gente, ele tenta demonstrar para vocês a mensuração dessa abertura estomática versus as horas do dia. Então, ele mede desde 5 horas da manhã até 21 horas, tá? Então, veja que aqui, durante as horas do dia, ele vai promovendo essa abertura e entenda que essa luz tem que incidir sobre a folha, ela tem que captar esse comprimento de onda para iniciar esse processo. E ao passo que quando ela vai perdendo essa luz azul, é a forma que acontece o fechamento, tá? Aí eu estou trazendo aqui para vocês, ó, a intensidade de luz. Então, a luz azul corresponde de 1 a 2% da luz solar normal, porque todos os outros comprimentos de onda são descartados, né? A velocidade de resposta da planta vai depender de espécie para espécie, da arquitetura da planta também. Se eu tenho muitas folhas sobrepostas, né? Se essa luz pega melhor só na face superior, ou se é uma planta como pêssego, por exemplo, que a gente cultiva tipo taça, e aí a luz solar entra por dentro da planta. Então, assim, de planta para planta, isso é estudado para achar a melhor maneira desse processo acontecer, ou a gente começa a entender como que a planta compensa isso em níveis na planta, que é o caso de plantas como soja, como feijão, por exemplo, que quando fecha a entrelinha, por dentro está mais sombreado do que externamente, né? Então, ela tem um poder de compensação. Opa! Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Ainda estão enxergando a tela? Sim. Sim? Dá para enxergar bem. Sim, Aqui tá para bem mim ela tranquila fugiu. a tela. Então, tá bom. Então, voltei para ela. Aí eu coloquei para vocês ali o nome de 2 fotorreceptores que vão fazer parte do processo, né? A flavina e o carotenoide chamado zeaxantina. A luz vermelha vai estar associada com outro fotorreceptor que é um fitocromo, mas a gente vai falar dela para frente, tá? Porque ela não tem efeito direto de estimulação, ela vai ter a ver mais com a parte fotossintética mesmo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, é indireto através da fotossíntese. E nas plantas MEC ou CAN, que é a mesma coisa, tá? MEC é em inglês,
MEC é em português e CAN é em inglês, tá? Mas as letras da sigla é a mesma. Então, nas plantas MEC ou CAN, não apresentam essa regulação. Por que não apresenta, gente? Porque justamente ela vai abrir e fechar os estômatos ao contrário das C3 e da C4. Certo? Então, eu trouxe um slide para vocês. Eu não quero que vocês decorem nada que está aqui, tá? Só quero que vocês entendam as coisas que eu vou enaltecer para vocês. Então, a gente começa aqui em cima, entendendo, então, esse espectro eletromagnético emitido pelo Sol, que é os comprimentos de onda, né? E aqui ele está representando para vocês, né, justamente nessas cores aqui, que a gente entende como as cores do arco-íris. Aí, o que acontece, gente? Então, nessa faixa aqui, azul, tá? Que é esse comprimento de onda aqui, eu tenho o fotorreceptor que eu acabei de falar para vocês, que é a zeaxantina, que ela vai captar essa luz e ela vai traduzir isso para a planta através desse processo bioquímico, tá? Então, o que interessa para nós aqui, gente? Essa parte aqui. Ele vai abrir canais de influxo graças à presença do potássio e ativa um processo SYMPORT com o uso do cloro, tá? Com isso, altera dois dos potenciais que pertencem ao potencial hídrico. Com isso, ele vai acabar absorvendo água e aumentando seu turgor, tá? Então, é esse processo que explica o amanhecer, né? Então, a luz azul incidindo sobre a planta, dizendo para o estômago, tipo, acorde, tá? Aí, esse processo sendo contínuo, gente, o estômago permanece aberto, né? Então, entenda que isso, apesar de ser uma máquina, essa máquina ela precisa ser estimulada. Então, pense que o combustível para fazer esse funcionamento é a luz. Tá ficando claro isso para vocês? É como se fosse Sim. meio mágico, tá? É como se fosse meio mágico a coisa, gente. Então, a presença da luz incide. Então, para nós, no nosso entendimento, ok, luz azul acende. Mas tem que pensar que a luz azul ela vai fazer um processo bioquímico dentro da planta. Então, é isso que esse slide aqui está tentando demonstrar para vocês, tá? E para a gente haver o fechamento estomático, esse processo acontece inversamente, porque o que acontece? Quando a luz azul não incide mais sobre a planta, não tem o que o fotorreceptor captar, tá? Então, naturalmente, se ele não capta, tudo que depende dele não funciona. Com isso, ele não tem mais a informação que ele tem que estar aberto. Com isso, ele vai fechar. Tá ficando claro? Sim. Essa segunda informação que eu estou trazendo aqui para vocês como gráfico, gente, está mostrando, então, para vocês estudos que comprovam, né, a presença de potássio nas células estomáticas e o quanto que esse índice de potássio é diferente quando o estômago está aberto e quando o estômago está fechado, tá? E ele foi feito com duas espécies diferentes de planta. Então, é lógico, gente, de volta a falar que de planta para planta, esses números vão ser diferentes, mas existe uma tendência que acontece dessa forma, tá? Então, a gente consegue entender a importância do potássio através de experimentos como esse, tá? Aqui, gente, eu estou trazendo uma outra figura, também falando para vocês sobre a regulação estomática, tá? Só que aqui, como vocês podem ver aqui embaixo na legenda, ele está tentando demonstrar o mesmo processo, só que induzido pelo déficit hídrico e aí com a presença do ácido abscísico, tá? Então, é a informação que ele traz aqui dentro, aqui em cima, tá? Então, o ácido abscísico agindo e dizendo para o estômago que está aberto que ele precisa fechar, tá? Ok. Aí aqui, gente, aparece um outro gráfico para vocês, onde ele demonstra num eixo, né, a taxa da transpiração versus a abertura estomática, tá? E o que ele avalia aqui é a presença ou ausência do vento, no quanto que ela interfere nessa taxa de transpiração. Então, o que o gráfico está mostrando para vocês? Que os estômatos estando abertos,
com o ar calmo ou praticamente sem vento, a taxa de transpiração ela é muito menor do que com a presença do vento. Então, lembra, gente, que nós já falamos nas aulas anteriores que na ausência do vento eu fico com aquele ar pesado parado na planta, formando uma camada chamada camada limítrofe, tá? E com isso, a transpiração é deficitária. E aí pensa assim, se eu não estou perdendo água, eu também não estou ganhando carbono. Então, se eu não transpiro bem, eu também não faço fotossíntese bem, não respira bem, não produz bem, tá? E com a presença do vento, isso é potencializado, tá? E esse gráfico aqui, ele demonstra de uma maneira bem simples e objetiva para vocês o quanto que o aumento da temperatura também motiva o crescimento dessa taxa transpiratória, né? Então, vocês vejam que a 5 graus eu tenho uma abertura reduzida de estômago, considerando o quanto que eu vou transpirar, e à medida que essa temperatura vai aumentando, né, eu vou tendo mais condição de transpiração via estômago, tá? Bacana. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui. Então, a concentração de carbono, né? Então, ela tem um aumento provocado pelo fechamento estomático, porque depois que o estômago fecha, esse carbono vai ser colocado a fotossíntese ela é dividida em duas etapas, gente. Uma chamada fase clara e outra chamada fase escura ou de ausência de luz, tá? Então, na presença da luz, o estômago está aberto, eu estou perdendo água e estou captando carbono. Quando esse estômago fecha, ela vai metabolizar esse carbono internamente, tá? Pensa que é uma ação assim, ó. A fotossíntese é como se fosse alguém cozinhando. Então, para cozinhar, você tem que ter matéria-prima, tá? Então, pensa que às vezes você precisa parar o que está fazendo, ir no mercado, comprar matéria-prima, trazer para conseguir produzir, tá? Então, imagine que esse processo fotossintético é isso. Tem uma etapa que você tem que ir no mercado. E tem a outra etapa que você vai produzir o alimento em si, tá? Então, o carbono, ele é essa matéria-prima, tá? E ele acontece em duas fases, uma de captação e a outra de metabolização, tá? Existe, entre as três categorias de plantas C3, C4 e CAN, pontos de saturação diferentes. O que significa ponto de saturação? Significa o quanto que a planta consegue absorver de carbono e produzir, tá? Mais para frente, quando a gente for comparar isso em tabela, que vai ser a nossa próxima aula, o que eu vou mostrar para vocês, e eu comparo, gente. Imagine que nós vamos em 3 pessoas aí, não sei se vocês costumam sair muito juntos para comer, para beber eu tenho certeza, para comer que eu não sei, né? Mas aí pensa se você está indo com outros 2 amigos num rodízio de pizza ou num rodízio de carne, o que vocês quiserem imaginar, tá? Todo mundo chega com fome, tá? Chega um momento, gente, que o garçom continua tentando servir e a gente não consegue mais comer. E tem outros amigos que continuam comendo mesmo depois da gente, outros param antes da gente. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que cada um tem um ponto de compensação daquilo que consegue absorver. Por mais que se goste muito de pizza ou que se gosta muito daquela carne, chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então, a planta, ela também tem esse ponto de saturação. Por mais que ela precise de carbono para conseguir fazer o enchimento de grão, né, terminar o seu ciclo de vida, ela tem uma hora que essa máquina dela está saturada. Ela não consegue fazer mais. Então, não adianta eu ceder mais e mais e mais carbono, que ela não tem infraestrutura interna para conseguir metabolizar esse carbono. Vocês? Pessoal? Travou tudo, professora. Vocês não me ouviram? Não, acho que tá indo agora. Eu tô parada no slide, está escrito concentração de carbono, faz horas. Esse tá certo. Tá? Só tá travando. Tá de boa.
Às vezes Tá? o áudio. Então tá bom. Beleza, então saindo da concentração de carbono, a gente fala um pouquinho de temperatura, né? Então, em condições normais, gente, eu vou considerar a luz, a gente já entendeu o porquê, a água, a gente também já sabe da importância, e o que entra aqui nesse trio é a temperatura, porque para todas as plantas vão existir uma temperatura que a gente chama de ótima, uma de mínima e uma de máxima, tá? Então, a temperatura ótima, gente, é aquela em que ela consegue fazer o seu processo da maneira mais otimizada possível, onde a planta consegue demonstrar eficiência, tá? Aí existe uma temperatura mínima onde ela funciona bem e que quanto mais frio ficar, ela vai sofrer até podendo morrer, seria o caso de geadas. E o extremo também, quando são temperaturas, por exemplo, mais do que 40 graus, ela vai fotorrespirar demais, transpira muito, e aí ela vai começar a perder produção, tá? Que é o exemplo que eu dei a aula passada para vocês da academia, né? Então, se ela transpira, ela emagrece, e a gente não quer que a planta emagreça, a gente quer que a planta engorde, né? Então, assim, sobre condições controladas, então, sobre experimentos, o que os pesquisadores já identificaram, tá? Isso, gente, lembra que eu falo para vocês, a gente está falando de planta de uma maneira geral. Depois, quando vocês forem fazer outras culturas, né, estudar outras culturas, ou mesmo trabalhar com outras culturas, vocês precisam buscar a informação daquela planta, tá? Então, aqui a gente está falando de uma maneira geral. Então, esses experimentos foram com algodão e com fumo, tá? Então, para algodão e fumo, o que os pesquisadores identificaram? Que quando a planta está submetida a temperaturas menor do que 10 graus, de 0 a 10 graus, os estômatos se fecham, então não existe nem fotorrespiração, nem fotossíntese, nem transpiração acontecendo, tá? Quando as temperaturas são maiores do que 40 graus, a planta também estressa e começa a promover o fechamento devido à diminuição do teor interno de água, tá? Porque está quente demais. Então, é aquela questão do ácido abscísico agindo. Ela está estressando porque ela está perdendo água mais do que ela vai conseguir absorver, então ela vai fechar durante alguns momentos do dia. Provavelmente durante as horas mais quentes do dia, que é entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, tá? Então, o ideal para o funcionamento estomático seria com temperaturas em torno de 25 a 30 graus, tá? Então, são situações em que ela vai trabalhar da melhor maneira possível e com isso eu vou ter os melhores rendimentos possíveis também, tá? Com relação ao teor de água na folha, gente, então eu coloquei ali para vocês, a abertura depende então da turgescência de células guarda, né? Então precisa ter água dentro delas para ela ficar túrgida e ganhar aquela postura da abertura. Então depende do potencial de pressão externo. E aí eu coloquei ali para vocês, déficit de água temporário, né? O déficit do meio-dia ocorre quando a taxa de transpiração é muito maior que a taxa de absorção de água pelas raízes. Então, com isso, provavelmente o ácido abscísico entra no jogo e os estômatos vão ser fechados, tá? Então, quanto a ser um mecanismo de regulação estomática, né? Então, ele pode ser hidropassivo ou hidroativo, né? Hidropassivo é quando ele perde a água diretamente para a atmosfera. Isso não envolve gasto de energia, porque é o processo natural do fluxo de água. Ela já fez o seu trabalho interno, já regulou o processo, já levou nutrientes, ela tem que sair. Então, se eu tenho mais água entrando pelo sistema radicular, esse sistema radicular está empurrando a água para fora, tá? Aí eu coloquei ali hidroativo, daí está escrito assim, depende do metabolismo, isto é, depende da concentração de soluto nas células, guarda. Dependendo do potencial osmótico, depende da entrada dos íons de potássio e cloro e da biossíntese de compostos orgânicos de malato, tá? Então, o que ele está querendo dizer, gente? Que dependendo da concentração desses elementos na célula guarda, ele pode envolver gasto de energia, mas é só se esses nutrientes estiverem em déficit, tá? E aí existem várias teorias, por exemplo, da aplicação de alguns micronutrientes via foliar para que regulem ou melhorem a fotossíntese
e com isso melhorem a produção, tá? Só que essas verdades não estão comprovadas, tá? Então, o que se sabe é que os responsáveis pela abertura e fechamento estomático é o potássio e o cloro, tá? São os únicos elementos que estão comprovados cientificamente. Aí eu peguei um gráfico do livro do Gerbai, vocês têm acesso a ele na biblioteca de vocês, até na virtual, tá, gente? Então, o que ele está tentando mostrar aqui para vocês? Ele está comparando a abertura estomático durante as horas do dia, né? Versus a concentração de solutos. Então, perceba o seguinte, gente. Nas horas mais quentes, lembra que o sol tem que incidir sobre a planta. Com isso, ela reage abrindo os estômatos e que o potássio é o regulador dessa abertura, né? Então, veja que no decorrer do dia ele vai aumentando, tá? E aí, quando os estômatos já estão abertos, a quantidade que ele precisa estar no estômago é menor, porque ele só tem que estar garantindo o sinal, tá? Ao passo que esse dia vai perdendo a luminosidade, esse estômago vai diminuindo no estômago, porque ele realmente tem que levar a informação que é a hora de fechar, tá? E, em contrapartida, a gente tem a produção de sacarose, que é um açúcar, tá? Então, é produto final da fotossíntese. Então, veja que ela acontece inversamente proporcional ao potássio. Então, no começo do dia, as taxas de produção de açúcar é menor, aí ela fica maior e depois vai decrescer, tá? Mas é como se ela se encontrasse, tá? Então, o que essa informação traz para nós, gente? Que o potássio regula a abertura estomática, com isso entra o carbono na planta, o carbono vai começar a fazer o processo fotossintético e o produto final da fotossíntese é a produção de açúcar, tá? Então, aí ele relaciona o quanto que o potássio vai interferir indiretamente nos processos de fotossíntese só por ele estar presente nos estômagos, tá? Aqui, gente, é um gráfico que eu precisaria colocar no modo de apresentação para ele surtir efeito. Eu vou tentar, se não funcionar, eu volto nessa tela que eu estou. Só que eu preciso que agora vocês vão respondendo, tá bem? Ok, professora. Ok? Eu vou dar comando, narrando esses comandos. Para enxergar, vocês me avisem, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, gente, uma célula guarda, né? Então, vocês vão ver que ela vai começar a receber estímulos para fazer o movimento. Percebem que está fechada, né? Então, não está túrgida. Aí aparece o sol aqui em cima, tá? O sol emite uma luz azul, tá? A qual vai ser capturada, né? Nessa ocasião, gente, começa um fluxo de hidrogênio, tá? Dentro da célula. E esse hidrogênio, ele está indo contra um gradiente de concentração. Então, ele está pegando moléculas de ATP e está gastando essas moléculas. Como que eu vejo isso? O ATP está virando ADP, tá? Ele está perdendo fósforo, tá? Ok. Então, aí ele está demonstrando uma etapa do processo que demanda de gasto de energia, tá? Em contrapartida, gente, com a saída do hidrogênio, eu permito a entrada do potássio, aqui em cima, tá? E aí, com isso, o potássio entra. Então, o hidrogênio sai para o potássio entrar, tá? Esse hidrogênio que saiu, ele veio buscar o cloro para mandar o cloro para dentro, tá? Então, é um transporte secundário na mesma posição, tá? Então, se importe. Ok. Então, com isso, eu tenho uma formação de potássio com cloro, né? Então, ácido. Aqui, vocês vão ver a reação do cloroplasto, né? Então, aqui está o cloreto de potássio. Aí, a luz vermelha, que a gente viu ali no slide anterior, falando sobre a relação indireta, a luz vermelha vai incidir sobre o cloroplasto, tá?
E aí, o processo final, como eu falei para vocês, a fotossíntese vai ser a produção de açúcar, que aqui ele está representando como malato, tá? E aí, via as transformações, vira malato de potássio, o qual faz o pH dessa célula aumentar. Existe uma relação do potencial hídrico e osmótico, né? Dentro e fora das células. Com isso, a água que estava na câmara subestomática começa a sair pelo estiloporo, o qual já está dilatado, tá? Deu para pegar? Sim? Sim. Sim? Tá. Então, só voltando aqui, ó, gente, no slide 32, né? Ele mostra esse processo para vocês sem animação, né? Só que aqui ele está colocando o ácido abscísico, mas lembra que o ácido abscísico é quando a planta está estressada, tá? Que o normal não é ele estar aqui. E esse slide, que é o 33, ele demonstra realmente o processo aí de forma animada de como que as coisas, como que a parte química e bioquímica acontecem para que essa abertura e esse fechamento estomático aconteça, tá? Aqui no slide 34, gente, eu trago de novo essas informações para vocês, então enfatizando aqui a questão do cloro e do potássio, do ácido, né, abscísico, fito-hormônio, e aqui mostrando essa relação para vocês de abertura e fechamento estomático, tá? Com isso, nós fechamos esse assunto, tá? De fisiologia dos estômatos. Aí eu queria saber de vocês se vocês têm dúvida. Sim, verdade, não? Seria cobrado isso na prova, porque é bem difícil esse assunto, para mim, pelo menos. Na verdade, assim, Ana, eu sempre vou cobrar de vocês questões práticas de campo, porque eu estou formando vocês para serem agrônomos já, né? Eu sempre falo para vocês que vocês não viram agrônomo no dia que vocês colam o grau, né? Então, vocês têm que ser treinados a serem agrônomos o tempo todo. Então, assim, eu ainda tenho que dar uma aula de laboratório para vocês com relação a isso, que eu acho para vocês, pelo menos, enxergarem os estômatos e ver essa relação de diferença de face superior para face inferior. Eu faço pelo método de moldes, a gente usa esmalte para fazer isso. Mas, assim, o estômato, ele é primordial para você entender os processos da planta, né? Então, para você entender depois se uma planta é produtiva ou não, se houve uma quebra de produção via fator ambiental, né? O que é o fator ambiental? Na verdade, não é o ambiente em si que dá o dano, é como que a planta reage a ele, né? Então, qual que é a função do estômato diante dessa condição, tá? Então, você tem que entender o processo fisiológico, né, e metabólico da planta. Então, assim, essa disciplina vocês precisam estudar muito, tá? Vocês não deveriam vir fazer essa aula sem ter lido o capítulo dessa aula de jeito nenhum, tá? Porque senão a assimilação de vocês vai ser muito, muito pequena e vocês saem capengando da disciplina, tá? Então, é uma disciplina que você tem que estudar, tem que conhecer os processos, tem que conhecer os nomes, porque depois você vai associando essas informações aos outros fenômenos, né? Então, por exemplo, vai chegar um momento que vocês vão fazer uma disciplina, por exemplo, de manejo de planta daninha, né? Tem uma unidade inteira que é a fala sobre o uso de herbicida. Existem pelo menos uns 12 tipos de mecanismo de ação diferente de herbicida, e ele vai agir no metabolismo da planta, tá? Então, um vai ser mimetizador da auxina, o outro vai ser inibidor do fotossistema 1, o outro inibidor do fotossistema 2. Então, como que você vai entender que herbicida que você vai usar se você não conhece o processo fotossintético da planta, entendeu? Então, essa disciplina é estudar, vocês têm que comer ela dia, manhã, tarde e noite. E assim, eu tento esmiuçar para vocês e falar numa linguagem simples, bem comparativa, para que vocês tenham a melhor absorção desse conhecimento possível, mas não vai substituir a leitura por conta de vocês, tá? De forma nenhuma.
Então, vocês precisam mesmo fazer a parte de vocês estudando. Lendo só o material ali da apostila lá, já ajuda ou o certo é pesquisar mais coisa? Olha, na verdade, assim, o certo é vocês lerem a apostila antes de virem para a aula, tá? Isso é o mínimo. Mas, assim, a nossa biblioteca para essa disciplina é maravilhosa. Então, assim, convinha que vocês pegassem esses livros tipo Thais Zager, Gilberto Gerbay, tá? E vocês lessem ele, tá? Então, por exemplo, o que eu faria no lugar de vocês? Você lê o livro didático de vocês antes da nossa aula começar, para vocês virem com dúvida ou até entenderem melhor, porque daí o que eu der de aula vai ajudar vocês a fixarem o conteúdo que vocês já ouviram falar. E aí, depois da aula ou na sequência, vocês vão para o livro técnico e aí vão ler de novo e aí a informação é outra, tá? Então, assim, eu dou várias disciplinas para vocês. A que eu acho que merece todo esse esforço, sem sombra de dúvida, é essa, tá? É essa. Professor, a tua matéria, por ser blend, vai vir a prova da Croton ou vai ser tua prova daí? Então, assim, Adelson, a informação que eu tinha é que no primeiro bimestre a prova era minha e no segundo bimestre é da Croton, tá? Só que a gente não tem informações ainda de como que isso vai ser, qual vai ser o procedimento, entendeu? Se vai virar uma prova só no final, se a blended vai ser avaliada só pelo professor, se vai ser avaliada só pelo corporativo. Eu não tenho essa informação para dar para vocês diante do quadro que nós estamos. Assim que tiver, a Adriane fala e a gente vai falar também. Beleza. Tá? Gente, então assim, ó, se vocês não têm dúvidas, eu fico aguardando então que vocês mandem para mim o mapa mental. Esse mapa mental ele já vai entrar para a nota do segundo bimestre, essa nota ainda não abriu, tá? Eu pedi para que vocês dei a chance, né, de vocês fazerem o desafio nota máxima para compensar aquele erro da barraca no dia de campo, né, que foi quase maciçamente a turma, acho que teve 3 alunos só que fizeram o preenchimento do formulário correto. Então, estou dando essa chance de fazer uma atividade extra para tentar compensar um pouquinho dessa nota, porque vocês perderam bastante nota. Mas no caso não é o todo, né, professor? Era o que a gente estivesse fazendo, né, nessa nota máxima. No caso, que na verdade, assim, Isa, o que acontece? O desafio nota máxima, ele é uma startup que foi comprada pela companhia já fazem alguns anos, e ele sempre foi fornecido para as turmas que estavam saindo da faculdade, tá? Principalmente aquelas que iam fazer prova de ENAD, essas coisas, para dar uma balizada no conhecimento. E ele é um aplicativo por inteligência artificial. Então, o que ele faz? Quando você faz a avaliação diagnóstica, pela quantidade do que você erra e do que você acerta, e no tempo que você responde, ele vai te dando notas diferentes. Quem está fazendo deve estar percebendo isso, tá? Uhum. Daí, com base na tua atividade diagnóstica, ele já consegue entender aonde que você está errando, tá? Então, ele entende que esses erros são gaps de conhecimento. Então, se você errou, é porque você não sabe o certo. Então, ele vai tentar buscar para a próxima etapa perguntas nessa área para ir te fortalecendo o conhecimento. Tá entendendo? Tá. Então, assim, para cada um de vocês, o desafio nota máxima vai lançar perguntas diferentes, porque cada um de vocês tem gaps de conhecimento em áreas distintas, tá? Sim. Até que ele consiga ir nivelando e aí você só vai ganhando nota, tá? Então, eu tô pedindo, assim, porque eu entendo que na verdade, assim, gente, eu não acho correto eu pegar a nota que vocês já estão ganhando na atividade transversal e trazer para dentro da minha disciplina, tá? Eu só estou fazendo isso por vocês porque realmente vocês estão, a turma de maneira geral, com nota muito baixa dentro dos 1000 pontos que eu posso dar como professora, tá? E eu estou fazendo isso como forma de estímulo para vocês estudarem mais, tá? Então, eu entendo que o AVA vocês têm que fazer semana a semana. Eu já conversei com vocês antes sobre isso. Eu sei que muitos de vocês tiveram problema de grade, que isso foi bem atrasado, bem tardio,
Mas assim, gente, não usem isso de bengala para vocês não fazerem, tá? Use esse momento que todo mundo está em casa, que a gente não está perdendo tempo com logística de ir para a faculdade, de voltar para casa, para que vocês consigam potencializar. E entendam o seguinte, gente, o ser diferencial na vida profissional, ele está na mão única e exclusivamente de vocês, tá? Eu posso ser a professora de fisiologia mais foda de Ponta Grossa, só que eu falar para slides é uma coisa, eu falar para pessoas é outra coisa, tá? Então, assim, você assistir essa 1h30 comigo aqui, conversar, prestar atenção, não é suficiente para você assimilar o conhecimento para a prática profissional. Você precisa treinar isso, tá? Então, diante do quadro que a gente tem hoje, que nós não estamos conseguindo ir para um laboratório, a gente não está conseguindo ir para campo, como que vocês vão treinar o cérebro de vocês? Lendo, tá? Procurando outros artifícios para estar fazendo essa introdução de conhecimento, tá? Eu vou começar a propor para vocês nas outras semanas, a gente vai começar a estudar alguns artigos científicos. Eu vou parar com esse mapa mental, tá? Porque também é uma coisa que vocês deveriam fazer mais desenhado do que escrito, tá? E alguns têm feito esquemas muito simplórios. E parece que vocês não têm a percepção que vocês não estão fazendo isso para mim, vocês estão fazendo isso para vocês. O mapa mental, ele é uma ferramenta para treinar o cérebro de vocês a não esquecer informação. E já foi comprovado via vários testes que o cérebro da gente associa, a gente aprende melhor por associação, tá? Então, se eu perguntar agora para vocês, por exemplo, que tamanho que é a geladeira de vocês, muito provavelmente a imagem que veio na tua cabeça quando eu falei geladeira é a geladeira da tua cozinha. Se ela tem ímã, você enxergou ela com ímã. Se ela não tem, você não enxergou. Se ela tem 2 portas, você enxergou ela com 2 portas. Se você não tem, você enxergou com uma só. Mas eu duvido que quando eu falei geladeira, você pensou na palavra escrita geladeira. Tô certa? Sim? Com certeza. Veio bem certinho. Certo? E Verdade. assim para qualquer coisa. Se eu falar em vassoura, gente, se eu falar em relógio, se eu falar em computador, vocês vão pensar no objeto, tá? Então, o mapa mental, ele só existe para isso. Então, mesmo que o desenho fique malacafento, mas se para você vai bater o olho naquele desenho e vai lembrar que aquilo é um estômago, ele tá certo. Estão conseguindo me entender? Agora, escrever a palavra estômago, fazer uma flecha para fotossíntese, você não vai lembrar disso para frente. Você pode até pegar isso aí e funcionar, entre aspas, como um resumo para você estudar. Mas ele não é um mapa mental correto porque você não está alimentando a tua mente. Tá entendendo? Então, assim, o quão mais correto vocês fizerem as coisas, gente, mais vocês vão assimilar. E é o que eu quero como professora, porque essa informação vocês não podem perder. Para todas as culturas que vocês forem fazer, vocês vão precisar delas, tá? Vocês já fizeram fito, sabe o quanto que fito está relacionado com isso. Depois vão fazer fito 2. Vão ter que relacionar justamente o conhecimento de fito 1 com fisiologia, dentro de cada cultura. Depois vai vir planta daninha, entomologia, agrometeorologia, até na mecanização, para você saber a altura de corte de uma planta, você precisa de fisiologia, tá? Então, assim, na fertilidade, a relação do nutriente com o solo, do nutriente com a planta, tá? Então, assim, mesmo eu sendo doutora em fitopatologia, eu tenho que tirar o meu chapéu, digamos assim, para a fisiologia, porque sem ela a gente não explica processo nenhum. E se a gente não explica processo, a gente não é agrônomo, a gente é técnico, tá? A gente sabe fazer, mas não sabe explicar. Tá dando para entender? Então, galerinha, vocês precisam correr atrás do conhecimento de vocês, tá? Por mais bonito que seja o meu slide, por mais polido que seja, por mais tempo de experiência que eu tenha como professora, eu não vou substituir você correr atrás do conhecimento da forma que você entende. E aí, gente, alguns vão só ler e já vão absorver.
Alguns vão ter que ler em voz alta, porque escutando a sua voz você aprende melhor. Outros vão ter que grifar, porque o teu conhecimento está associado a cores, né? Então, se você colocar rosa, se você colocar amarelo, se você colocar verde. Então, outra questão do mapa mental é isso, né? A gente nunca deve fazer com uma cor de caneta só. A gente tem que fazer com lápis de cor, com giz, com canetinha, justamente para que as cores também ajudem a fixar o conhecimento, tá? E esse conhecimento jamais vai ser perdido na vida de vocês. Belezinha? Beleza. Então tá bom. Gente, eu vou encerrar um pouquinho antes, porque para frente vocês vão ter um calendário. Por exemplo, agora tá faltando 20 minutos de aula para a gente fechar 1h30, tá? Mas é porque isso seria o equivalente à prática que a gente não está conseguindo fazer agora, mas a gente vai fazer no futuro, tá bom? Então, não entendam que vocês estão perdendo nada. A gente só está guardando fôlego para um futuro próximo, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Beleza. Até semana que vem.